aqui do torneio municipal de xadrez do Euclides da Cunha. Lembrei do confrade Luiz Cláudio, que é um enxadrista renomado, né? Estamos saindo da igreja agora aqui, somos todos ecumênicos, né? Aqui tem uma boa gama de católicos, de espíritas e evangélicos. Esta árvore eu vi nascer, tem mais de 50 anos. Eu vi quando eu estava ainda com umas madeiras ao seu redor, né? E ali tem a palmeira, né? Que o poeta José Aras plantou, uma palmeira muito linda. E ali a imagem, né, de Nossa Senhora da Conceição do Cumbe, que é a padroeira da cidade. Aí, ó, eu vi nascer essa catedral. Aqui perto tinha uma outra igreja chamada Igreja Velha, onde estão enterrados os fundadores da cidade, sobretudo o Major Antonino, que ainda é parente de Helena, é trisavô de Helena. Essa é a palmeira que o Zé Aras plantou, né? Ele escreveu livros, plantou árvore e teve filhos, que é o pai do jurista saudoso Roque Aras, com quem eu aprendi a advogar em Feira de Santana, e também pai do ex-procurador da República, Augusto Aras. Essa é a minha cidade, eu nasci aqui. Essa é a pracinha da nossa infância, né? Também Rosendo jogou muita bola aqui e aprendemos a cantar as canções de Miguel Aceres Merria, as rancheras, não é? A gente não sabia dizer que o idioma era espanhol. Ah, canta aí aquela em mexicano. Então o mexicano eram as canções que a gente aprendia a cantar, né? Essa é a pracinha onde nós vivemos a vida toda. O pessoal é muito católico, é muito cheio, né? São as barraquinhas do jogo do xadrez. Eu estou filmando sobretudo em homenagem ao confrade Luiz Cláudio Guimarães, que foi presidente, né, da nossa Academia de Letras e Artes do Salvador. E ali é a casa onde nós nascemos, Rosendo e eu. Ali, ó, 392, aqui na Praça da Matriz. Essas árvores são minhas irmãs. Aqui embaixo delas cantei muito serenatas com meu pai, com meu irmão Valdo, que morava naquela casa ali. É assim, na outra casa eu jogava ping-pong com meu amigo Antônio Delbrando de Jesus, que depois se casou com a filha de Dr. Jorge Calmon. E ali, ó, tem o salão da Gorete, que é também inquilina de nossa irmãzinha Rosália, que hoje está morando aqui no casarão, para que nem tudo se acabasse. Esse é o chamado Velho Cumbe, a padroeira Nossa Senhora da Conceição do Cumbe, aquela lá, ó, tá a estátua dela lá. A pracinha do meu coração, a pracinha onde eu nasci. Viva Euclides da Cunha, que traz o nome do escritor que escreveu a obra mais importante até aqui da literatura nacional, Os Sertões, onde as pessoas disseram que não iam se render e se defenderam do exército brasileiro, que o assunto era ecumênico e eles acharam que era um movimento contra a República e em favor da monarquia no final do século XIX. Pois é, aqui tinha a igrejinha velha que Antônio Conselheiro ajudou a reformar, né? Chegou até a pregar na igreja, não é isso? E depois que ele cresceu muito na fé, recebendo pessoas, inclusive bandidos, que se converteram lá em Canudos, o Belo Monte, e depois a igreja, por algum motivo, o desprezou. E ele terminou sendo abandonado pela própria igreja e deu no que deu. Mas Canudos não se rendeu. Ali perto daquele quartel, lá longe, tinha uma casa da família Leolino, onde as tropas que iam para Canudos descansaram. Vieram de Monte Santo, que era o quartel-general, passaram por aqui e foram combater em Canudos. E meu tio-avô, José Batista de Macedo, forneceu a boiada para que os soldados se alimentassem. Nem sei como foi que pagaram ou se pagaram, mas ele forneceu a boiada. É isso? Viva o velho sertão e viva aqueles que gostam do jogo do xadrez. E esse vídeo é especialmente feito em homenagem ao grande enxadrista baiano não,
nascido em Minas Gerais, não é? E aqui temos um clube de xadrez. Ele até deveria ser contratado para vir aqui fazer uma palestra, porque realmente Luiz Cláudio é um dos maiores enxadristas da Bahia e do Brasil. Então tá aí, de Euclides da Cunha para o mundo, todo mundo aprendendo xadrez. E que os corruptos vão também para o outro xadrez, que tem muito. Senta a pua, PGR. Bom dia, meu estimado confrade, Dr. Benjamin Batista. Pois é, há muito tempo que eu, mais outras pessoas na Chapada Diamantina, tivemos oportunidade de vermos, né, a naves, inclusive uma certa feita. Era umas 11 horas, né? Eu estava até de férias do banco e eu estava indo com uma colega de banco também, que nós íamos para a terra dela, que fica no Parque Nacional. Eram as 11 horas, tinha dado carona e nós estávamos indo. Quando chega depois do painaço, às 11 horas mais ou menos, e eu ia, né, com uns 80, 90 por hora, quando eu avisto de longe, muito longe, um aparelho luminoso assim, o sol batendo e refletia, né? E eu pensava que fosse um aparelho desses americanos, que lá na Chapada Diamantina existe muitas pessoas, né, estudando e muitas das vezes, né, fazendo algum tipo de triagem, sei lá. O que eu pensei na hora que fosse um aparelho grande, distante, mais grande, assim, para o lado de uma montanha, e deu se locomovendo para frente e de repente, do nada, deu assim para trás. No que deu para trás, eu disse: oxe, aquilo ali não é um avião. Avião não dá ré. Meu Deus do céu, o que é aquilo? Aí foi quando a colega minha do banco, ela é até minha comadre. Aí foi quando ela disse: Zezé, isso ali é um disco voador. E eu fiquei tão assim, surpresa na hora que eu acelerei o carro, tá tão alto. E eu sei que eu tentei acelerar o carro, puxei até por uns 100 por hora para poder ver se me aproximava mais, mas só que eu não tive noção que o aparelho estava distante. E aí, de repente, ele deu para frente, deu para trás, depois deu para frente de novo e arrastou para trás de vez, que foi aquela coisa assim tão rápida que eu fiquei chocada. Quando eu chego na cidade desta colega, eu cheguei toda assim, sabe, em estado de choque de ter presenciado aquela cena e eu não ter, com a minha ingenuidade, não ter detectado que aquilo ali não era um aparelho americano, e sim uma nave espacial, que não estava tão difundido, apesar que em Mucugê estava o comentário que estava aparecendo esses tipos eh, de fatos, né, reais, e que a Interpol já estava em Mucugê na década de 90. Quando eu chego nessa cidade, com a colega dizendo que a gente tinha visto e tudo, o pessoal falou: menina, não fala nada sobre isso não, senão tu vai ser investigada. Aí eu fiquei mais apavorada, que aí não queria falar mesmo sobre o assunto, porque era proibido demais, tá? E de repente assim, eu comecei a estudar, porque eu achei que aquele aparelho, naquele momento, a minha essência vibracional, eu percebi que ele estava fazendo um estudo sobre aquela área. O que me veio à mente naquela conexão foi isso. Não era seres de fazer o mal, não. Que quando faz o mal a gente fica amedrontado, fica apavorado. E eu não. No momento, a primeira visão que eu tive, que ele estava fazendo um rastreamento de alguma coisa, tá? E aí eu fiquei, aí eu comecei a pesquisar e analisar. Quando eu comprei um casarão em 1996,
Eu restaurei todinho, botei umas luminárias no quintal, fiz um jardinagem, aquela coisa bonita. Botei coloquei uns amador de redes, né? Entre as pilastras e o quintal, e eu ficava assim, armava a rede, ficava no relento, olhando para as estrelas, olhando o céu lá muito bonito, e eu via aqueles movimentos daquelas luzes no céu, bem longe, aquele piscando assim, via para um lado, ia para outro, e eu via muitas estrelas e esses movimentos, os quais diziam que era uma, como é que dá o nome, meu Deus do céu? Uma área, né, do sistema estrelar onde eles passavam, segundo o que diziam. E eu via, não era só eu, não. Outras pessoas viam também. Mas eu comecei a estudar sobre esses assuntos. Como o senhor sabe que eu sou formada, tenho a formação de teologia também. A teologia eu gosto muito lá da arqueologia, né? Porque para mim, para você ter algum embasamento, né, de algo que vamos falar, temos que ter um pouco de, é, como é que se chama? De ciências, que as ciências, né, comprova, a arqueologia comprova. Se a arqueologia e a Bíblia faz uma junção muito grande. E comecei a observar alguns dados, alguns históricos sobre os aparecimentos dos anjos, aquela coisa toda. Que cada época tem a sua linguagem. O livro de Enoque, que não é apresentado na Bíblia, ele relata, né? Ele relata. Eu tenho esse livro, não, mas muitos estudiosos e arqueólogos e analistas falam sobre isso aí. Foi por isso que foi tirado da Bíblia, para nós não termos, né, o conhecimento, né, da real situação. E eu, por minha vez, eu fiquei calada. Mas isso é verídico, porque eu tive a oportunidade, no momento, não de eu ter contato, né? Mas eu avistei. E a primeira impressão que eu tive é que eles estavam fazendo uma análise de alguma coisa. Só pessoalmente para nós sentarmos e dialogarmos sobre esse assunto que realmente é verídico, né? Ignorante é o ser humano em pensar que só existe no universo, né? Como seres pensantes e atuantes, o ser humano não. Existem outros seres com capacidades mais evoluídas do que nós, né? No tempo, na razão, em tudo, né? Em construção, em evolução. Então, quando começamos a pesquisar, quando começamos a confrontar a linguagem bíblica, que para mim é o livro mais completo que existe na humanidade, é a Bíblia. Agora, eles falam em parábolas e falam em um contexto, se você vai confrontar, né, o lado arqueológico e científico, você descobre o que eles estão falando. É incrível mesmo, mas eu acredito, doutor Benjamin, que existe sim seres que sempre estão aqui pela Terra. Acredito que não é fazendo mal, eu acredito que eles vêm em busca de algo benéfico para eles também, né? Eles também não estão aleatórios. No meu ver, né, na captação que eu tive, que eles estavam aqui analisando alguma coisa. O que eu não sei. Na Chapada Diamantina deve ser o quê? Ouro brilhante, alguma coisa que eles usam para alguma coisa a favor deles. O que eu pensei no momento foi esse. Só sentando para a gente conversar. Um abraço. Meu caro Benjamin, eu não digo sim nem não, mas são mistérios, mistérios, não sei como explicar. Em 1972,
Nilton Gonçalves era o prefeito de Vitória da Conquista e eu era o secretário de Educação. E, ao mesmo tempo, eu era presidente do centro acadêmico da Faculdade de Sociologia. E nós organizamos em Conquista uma semana de cultura, com a exposição de artistas locais, com a participação de artistas renomados de Salvador. Uma semana de arte cultural. E nessa exposição, nós lançamos pela primeira vez Orlando Celino, que hoje é o grande artista plástico Vitória da Conquista. Adilson Santos, que se projetou como artista plástico de São Paulo, Rio de Janeiro, e tem obras expostas em vários países do mundo. Inclusive, nos últimos anos, as suas exposições são patrocinadas pela Caixa Econômica, Petrobras e Banco do Brasil. E o Adelso do Prado tornou-se um grande artista no Rio de Janeiro. Faleceu há uns 2, 3 anos. Adelso do Prado. Então nós, nessa Semana de Cultura, lançamos esses nomes de artistas totalmente desconhecidos. Mas deu certo. Todos eles se projetaram. O único que ficou em Conquista tornou-se, vamos dizer, uma espécie de artista doméstico, porque não deixou Conquista, mas se fez um grande artista em Conquista, foi Orlando Celino, que tem obras também expostas em várias partes do mundo. E nesta mesma semana de exposições de artes, estava uma semana de palestras, onde nós convidamos pessoas intelectuais de projeção em Conquista como palestrantes, como o Dr. Luiz Barreto, Nilton Gonçalves, Orlando Leite, Atenírio Corrêa Leite, Dr. Adilson Meneri, que era promotor e tornou-se um jurista em Salvador, inclusive ele foi diretor da Escola de Formação de Juristas de Salvador. E convidamos pessoas de Salvador para essa Semana de Cultura. Como artista, veio Helena Oxford, que era diretora da Escola de Belas Artes da Bahia, e trouxe várias obras e alguns artistas. E como palestrantes, foram também 4 palestrantes. Entre eles, o famoso jornalista Guimarães, que era professor da Faculdade da Universidade Federal da Bahia, no curso de jornalismo, Hélio Rocha, amigo de vocês, seu de Rosendo, tornou-se amigo de vocês. E em uma dessas palestras, à noite, que foram realizadas no Cine Hits, que fica justamente o auditório que depois passou a pertencer à Rádio Clube de Conquista, as palestras foram ali. E quando o Hélio Rocha encerrou a sua palestra, mais ou menos umas 10h30 por aí, então nós ficamos conversando na saída do Cine Hits, onde estava realizada a palestra, e de momento para outro, todos nós observamos um clarão no horizonte, na posição que a gente estava, aquele clarão, e depois então apareceu
um objeto não identificado, onde jogava faixas de luz e movimentava esses objetos em direção leste-oeste, depois então ia para oeste, norte, e impressionante os movimentos que faziam no espaço. Depois nós ficamos sabendo que nenhuma nave construída por ser humano seria capaz de fazer aqueles movimentos. Não existia drones, que hoje é comum fazer todos esses movimentos, mas na época não. O único que poderia fazer movimentos diferenciados seria o helicóptero, mas pela distância e pela forma como era feita a mudança muito rápida, é inteiramente impossível também ser um helicóptero. E quem presenciou não foram pessoas ignorantes, eram pessoas esclarecidas que estavam assistindo à palestra. O próprio Hélio Rocha, Nilton Gonçalves, que era o prefeito, Murilo Mármore, eu, minha esposa e várias pessoas. Então, nós presenciamos esse espetáculo fabuloso. Aí você me pergunta, eram discos voadores? Não sei, não sei. O que nós presenciamos foram, de fato, movimentos, claridades, faixas de luz com cores diferentes em vários movimentos. E depois, então, desapareceu no horizonte. Então, eu sou testemunha, mas ao ser testemunha, não foi eu sozinho que viu. Foram dezenas e dezenas de pessoas que estavam saindo justamente do auditório onde estava sendo realizada a palestra. E homens sérios, como Hélio Rocha, Nilton Gonçalves, Murilo Mármore, várias pessoas, foram dezenas de pessoas que presenciaram. Agora, eu sou, inclusive, formado em geografia também, né? Fiz curso de ciências sociais, especializei-me em história e sociologia, mas eu fiz também geografia. E aí é o seguinte, não sou leigo nessa área, mas eu tenho minhas dúvidas. Se esses objetos não identificados, que sempre apareceram para a raça humana, antes mesmo da época de Cristo, há relatos de seres que observaram movimentos diferentes daquilo que sempre existem. O próprio nascimento de Cristo é questionado, a estrela cadente, que muitos falam que é um planeta, o planeta Marte, outros colocam como sendo a estrela de Magalhães. Então, existem relatos bíblicos, existem relatos de historiadores da antiguidade, existem relatos dos cientistas do mundo moderno, existem relatos de autoridades dos países mais desenvolvidos em tecnologia do mundo, como é o caso dos Estados Unidos, a Rússia. Mas o que me põe em dúvida, se esses objetos não identificados, se são de fato aparelhos de outros mundos e que há tantos anos eles vêm e voltam e até hoje não foram identificados. Por que não manter esse contato esclarecedor para a raça humana, o que de fato eles são? Então, é uma coisa, como eu disse, não sei se é ou não é, mas eu presenciei esse fenômeno diferente. Agora, fico na dúvida, por que tantas aparições, tantos documentos
provando por autoridades da existência desses objetos não identificados. E eles não se identificam perante a raça humana. Não são 10 meses, 10 anos, 100 anos. Isso existe há mais de 1000 anos. É isso aí. Sim, meu amigo, é um importante depoimento esse aí seu, né? Mas porque também no fim da palestra estavam pessoas como você, a sua credibilidade, o próprio prefeito, doutor Milton Gonçalves, nosso confrade e amigo, professor Hélio Rocha, e o Murilo Mármore, tantas pessoas, né, dignas, sua própria esposa que estava lá. Então, na verdade, eu acho que você não quer dizer que era um disco voador, até para não passar como ridículo, que as pessoas que não conhecem, não estudam a matéria, dizem que a gente está doido, entendeu? Essa é que é a grande verdade. Mas já existem contatos de primeiro, segundo e terceiro graus, existem casos de abdução. Teve um pesquisador na Suíça, depois eu vou achar aqui o vídeo, deve estar na internet, um suíço que tirava fotografias dessas naves, não é? E até fez um desenho de uma figura. Há também um livro chamado A Voz dos Extraplanetários, que falava de Astacheiran ou Astacheiran. E o próprio Eric von Däniken deixou, ele não afirmou, mas ele perguntou, eram os deuses dos astronautas, né? Por que apareciam tantos anjos naquele período e hoje não aparecem mais, né? Então, eu suponho que realmente os teóricos dos alienígenas têm razão. Já fomos visitados por esse grupo que vem de fora, né? E acho que eles têm até a ver com o nosso DNA, o que vai colocar em dúvida aquela história de Adão e Eva, né? Então, é dito que a nossa origem é pela cosmogênese. A vida na Terra teria vindo do espaço. Então, são pesquisas que estão sendo feitas. Hoje, com o mundo dos satélites, né, a gente está descobrindo mais coisas. E há também uma passagem muito interessante no livro de Paramahansa Yogananda, um grande mestre hindu. Ele fala, ele teve um mestre, um guru, como se chama, né? Na Índia se chama de guru, que é uma palavra sânscrita, quer dizer, literalmente aquele que afasta as trevas e aproxima da iluminação, né? Da sapiência, da sabedoria. E ele conta no livro dele, a autobiografia de um yogi, ele fala da ressurreição de Swami Sri Yukteswar, que foi o guru dele. E Yukteswar já estava tão evoluído aqui na Terra, quando ele desencarnou, que na yoga chamamos de Mahasamadhi, a saída consciente do corpo, né? Deixa o corpo e o espírito sai. E ele saiu daqui e foi fazer um trabalho de Salvador, num planeta iluminado chamado Hiranyaloka. E o Kitesa fala dos seres que lá estão, né, altamente evoluídos. Geralmente as pessoas que saem da Terra vão para esses planetas iluminados, no mundo astral. Depois de certo tempo de evolução, vão para o mundo causal, que é o céu sutilíssimo, onde está Deus, que é a fonte primeva. E ele fala de que nesses mundos astrais superiores, são planetas astrais, né? Existem seres que andam em veículos altamente rápidos, né? E vão para a esquerda, para a direita, tal, né? Como eles andam numa dimensão tão grande, a gente às vezes não consegue nem ver direito e por até estar passando aqui perto de nós. Então há muito mistério, não faz mais sentido a Terra ser o centro do universo, como andaram dizendo, e quem reclamasse ia até para as fogueiras, para as inquisições, não é? Então, nada impede que seres mais evoluídos do que nós estejam nos visitando. Alguns já falaram, é porque talvez você não tenha maiores informações, vou ver se acho aqui, para lhe mandar um cara na Suíça, né, que eles contavam, né? Houve também um trabalho reverso, eles faziam reversão nos Estados Unidos, e quando eles andaram encontrando alguma nave que caiu, acho que foi no Novo México,
E eles aprenderam, os americanos aprenderam, né? Tem lá uma região onde eles se escondem e trabalham, né? Fazem o trabalho reverso de discos voadores e fizeram naves. Os americanos têm naves incríveis, nesse sentido. E então, esse é o caminho. Vamos ficar com as portas, né, do pensamento abertas para a gente estudar essa coisa que está aí. Como depende muito de preparar a humanidade depende, vão descobrir que tem pessoas mais evoluídas do que nós, né? E aí vão entrar em desespero. Ao contrário, as Forças Armadas Americanas perseguiram pessoas que disseram que viram tal. Hoje, até o Pentágono